uma jovem de 26 anos, herdeira de um dos maiores impérios marítimos da Alemanha. Foi encontrada morta dentro de uma propriedade de safari na África do Sul, com um tiro de rifle. E o rifle era da coleção de armas do próprio pai dela. Mas o que torna esse caso verdadeiramente perturbador não é só a morte dela. É que no dia anterior, o homem que ela considerava como seu mentor, seu conselheiro, quase um pai adotivo, também foi encontrado morto, no mesmo lugar, com um tiro de pistola. 2 corpos em menos de 24 horas, na mesma propriedade. E a empresa da família, uma das maiores da Alemanha, divulgou uma nota dizendo que ela tinha morrido num acidente de carro. Mas a polícia desmentiu essa informação. E hoje eu vou te contar tudo. A família, os negócios, os conflitos, as mortes e as perguntas que até agora ninguém conseguiu responder. Mas antes de eu te contar essa história, se inscreva no canal para ouvir mais histórias como essa e interaja de alguma forma, pode ser com like, mas principalmente, isso é muito importante, deixe um comentário. Para entender o que aconteceu naquele safari, você precisa entender quem são os von Rantzau. E para isso, a gente precisa voltar 100 anos atrás, até 1924, em Hamburgo, na Alemanha. Lá existia um homem chamado John Theodor Esberger. Ele é britânico de nascimento, mas alemão de coração. Ele serviu na Marinha Imperial Alemã durante a Primeira Guerra Mundial. E quando a guerra acabou, ele teve uma ideia. Ele queria dominar o transporte marítimo entre a Europa e a África. E foi exatamente o que ele fez. Ele fundou a Deutsche Afrika Linien, que ficou conhecida pela sigla DAO, uma empresa de navegação que nas décadas seguintes colocou navios nos mares de todo o mundo. Transporte de petróleo, carga seca, containers, rotas entre a Europa, a África do Sul e a África Oriental. Esberger sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, durante a qual perdeu praticamente toda a frota, mas reconstruiu tudo do zero. E quando morreu em 1959, deixou um dos maiores legados da história marítima alemã. E aí vem algo interessante. Ele deixou tudo para a filha, Lieselotte von Rantzau-Esberger. Ela tinha 41 anos quando assumiu e se tornou a primeira mulher a comandar uma grande empresa de navegação alemã. Pensa nesse contexto. Nos anos 60, mundo corporativo dominado por homens, setor marítimo extremamente conservador, e ela não só assumiu, ela fez a empresa crescer, expandiu as rotas para a África, aumentou a frota de tanqueiros, construiu um nome que sobreviveu a ela. Hoje, em Hamburgo, existe uma praça com o nome de Lieselotte, e esse é o tipo de legado que ela deixou. Lieselotte morreu em 1993, e o comando passou para os filhos dela, Eberhard e Heinrich von Rantzau, a terceira geração. Os dois assumiram a empresa na década de 80, ainda em vida da mãe, e a conduziram até o século XXI. Sob a liderança deles, a DAO se tornou líder europeia no transporte de tanqueiros de produtos químicos. Em 2022, eles venderam a divisão de containers para Hapag-Lloyd, uma transação bilionária. Mas a família não saiu do negócio. Ela manteve os navios-tanque, a infraestrutura logística e depósito de containers na África do Sul. O grupo fatura cerca de 350 milhões de dólares por ano e emprega 1.200 pessoas ao redor do mundo. A sede fica em um palácio do século XVIII, às margens do rio Elba, em Hamburgo. Essa é a família von Rantzau. Um século de poder, um século de dinheiro e um século de nome. E é nesse contexto que Caroline nasce. Sobre a infância de Caroline a gente sabe pouco, e isso por si só já diz muito sobre essa família. Os von Rantzau não aparecem em revistas de celebridades, não dão entrevistas sobre a vida pessoal, não postam patrimônio nas redes sociais. São o tipo de família rica que você nunca vê, porque não quer ser vista. O que a gente sabe é que Caroline cresceu entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, Hamburgo, fria, formal, europeia, o palácio familiar à beira do rio Elba, o peso de um sobrenome que carrega 100 anos de história, a expectativa silenciosa de que um dia ela ocuparia o lugar que era dela por direito. Do outro lado, a África do Sul. A propriedade de Lille-Fontaine, na província de Limpopo, uma reserva de safari onde animais selvagens circulam livres, onde o céu é enorme e o silêncio é diferente, é um silêncio vivo, onde a família passava temporadas, onde Caroline aparentemente se sentia em casa de um jeito
que Hamburgo nunca conseguiu oferecer. E ao crescer, Caroline tomou uma decisão. Ela queria construir algo por conta própria, além da herança, além do sobrenome. Nos últimos anos, ela havia adquirido 2 propriedades em regiões remotas, próximas à fronteira da África do Sul com Moçambique. Ela administrava a operação de safari da família em Lyon-Fontaine, cuidava dos animais da reserva, comprava imóveis, construía uma vida. Ela tinha 26 anos e também tinha ao seu lado um homem em quem confiava completamente. O nome dele era Arno Cohen, 44 anos, gerente financeiro da propriedade de Lyon-Fontaine, responsável pelas finanças, pela administração das reservas e pela operação do safari. Um homem que a família von Huntsell confiava para cuidar de tudo: dinheiro, negócios e propriedades. Mas para Caroline, Arno era muito mais do que um funcionário. O jornal alemão Bild, que é o maior jornal popular da Alemanha, para você ter uma noção do peso dessa informação, publicou relatos de pessoas próximas, descrevendo Arno como o mentor de Caroline. Ele era uma espécie de figura paterna, alguém que a guiava nos negócios, que conhecia todos os segredos da propriedade, que tinha acesso a absolutamente tudo. Pensa nisso, um homem de 44 anos, com total acesso financeiro e operacional à propriedade, e uma jovem herdeira de 26 anos que o vê como um pai. Essa relação, dependendo de como você olha, pode ser de proteção ou de controle. Em 31 de maio de 2026, Arno Cohen foi encontrado morto, dentro da propriedade Lyon-Fontaine. Um tiro de pistola calibre 9mm no peito. A partir daí, a investigação começou, sem nenhum suspeito, sem nenhuma prisão. Então, menos de 24 horas depois, em 1º de junho de 2026, testemunhas relataram ter ouvido 2 tiros vindo do quarto de Caroline von Huntsell, dentro da propriedade. 2 tiros. Ela é encontrada sem vida, ferida por uma arma de fogo, e as investigações apontaram para um rifle de caça calibre .357. E agora vem o detalhe que intrigou a todos que acompanharam esse caso. O rifle era semelhante a uma arma mantida no armário de armas do pai de Caroline, Eberhard von Huntsell, o diretor administrativo da Dow, o herdeiro da 3ª geração, o pai de Caroline. Ninguém afirmou que ele é o assassino. A investigação ainda não chegou a essa conclusão, mas essa informação está nos relatórios policiais. E ela levanta uma pergunta que é impossível ignorar. Quem tinha acesso a esse armário? 2 tiros foram ouvidos, uma vítima foi encontrada. Para onde foi o segundo disparo? O que ou quem foi o segundo alvo? E aí vem a parte que para mim é a mais chocante de toda essa história. Nas primeiras horas após a morte de Caroline, a empresa da família, a Deutsche Afrika Linien, divulgou um comunicado oficial para a imprensa. O comunicado dizia que Caroline havia morrido de um acidente de carro. Não mencionaram nada sobre tiro, sobre a arma utilizada, sobre o local e nem sobre o mentor dela assassinado no dia anterior. Foi a polícia sul-africana que veio a público e desmentiu essa versão. As autoridades confirmaram: não houve acidente de carro. Caroline morreu por ferimento de arma de fogo, assim como Arno Cohen. E por que a família mentiu? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo e que até agora ninguém respondeu. Pode ter sido um pânico, pode ter sido instinto de proteger a reputação de um nome centenário, pode ter sido uma tentativa de ganhar tempo, ou pode ter sido algo muito pior. Mas o fato é, a primeira versão oficial foi uma mentira, e a verdade foi revelada por investigadores externos. E agora eu quero falar sobre o que pode ter acontecido. São apenas hipóteses, e nenhuma dessas hipóteses é confirmada. Nenhum suspeito foi indiciado. Mas com base no que foi reportado pela imprensa internacional, Daily Mail, New York Post, Bild, existem alguns caminhos que os investigadores estão explorando. Primeira possibilidade de alguém de dentro. Pensa comigo, Arno Cohen tinha acesso total às finanças e à operação da propriedade. Caroline estava expandindo seus negócios de forma independente, comprando propriedades na fronteira com Moçambique, construindo uma estrutura própria. Teria ela descoberto alguma irregularidade? Algum desvio? Alguma traição de confiança? Teria Arno pago com a vida por isso? Ou seria ela a ameaça que precisava ser eliminada? As perguntas são muitas, e as respostas, nenhuma. A segunda possibilidade é um conflito de herança e poder. A venda da divisão de containers para Hapag-Lloyd em 2022 movimentou capital enorme.
A família mantém operações de alto valor na África do Sul. Em ambientes assim, família, dinheiro, poder, propriedades, conflitos internos podem escalar de formas que ninguém imagina de fora. Não dá para afirmar que foi a família, mas é uma linha de investigação que nenhum investigador sério pode ignorar. A terceira possibilidade é de um agente externo. A região de Limpopo tem histórico de criminalidade. A propriedade recebe visitantes de safari, tem funcionários, tem armas registradas. Talvez uma invasão? Um acerto de contas que veio de fora e atingiu as duas vítimas? É até possível, mas é difícil de encaixar, porque o intervalo de um dia entre as mortes, o uso de armas diferentes e o fato de terem sido usadas armas que estavam dentro da própria propriedade, tudo isso complica muito essa teoria. E tem ainda uma coisa que ninguém conseguiu explicar. Porque 2 tiros foram ouvidos no quarto de Caroline, mas só ela foi encontrada morta. Havia outra pessoa naquele quarto? Caroline, 26 anos, cresceu com o peso de um dos maiores sobrenomes do mundo empresarial alemão. Um nome que carrega 100 anos de história, de navios, de rotas marítimas, de guerras superadas, de fortuna construída geração a geração. E ela escolheu a África. Não sei se foi por fuga, não sei se foi por amor genuíno pelo continente, provavelmente os dois misturados. Estava tentando construir algo com as próprias mãos. E isso já aconteceu com outras famílias milionárias famosas, como por exemplo Michael Rockefeller, que decidiu explorar locais desconhecidos e desapareceu em Papua Nova Guiné. Tem também o príncipe Harry, que abandonou a família real britânica para viver uma vida comum. Parece que a pressão dentro dessas famílias ricas e tradicionais é muito grande. Mas voltando ao caso de Caroline, em 2009, a Dow lançou um novo navio. Um navio-tanque de produtos químicos, do tipo que a família passou a focar depois de vender os containers. E o nome do navio? Caroline Esberger. Existe um navio navegando pelos mares com o nome dela, enquanto ela tentava fincar os pés em terra firme na África do Sul. E agora ela está morta, com 26 anos, numa propriedade da família, com uma arma da família. Talvez tudo isso fosse muito pesado para ela carregar, e ela não queria. Por isso estava tentando construir uma vida de outra forma. E até o momento que eu gravei esse vídeo, nenhuma prisão foi feita, nenhum indiciamento. Os resultados das autópsias ainda não foram divulgados publicamente. O porta-voz da polícia sul-africana disse o seguinte, e essa frase é muito importante, porque tem um detalhe que parece imperceptível. Ele disse que os resultados das autópsias fornecerão aos investigadores informações sobre as causas reais das mortes e determinarão se serão iniciadas investigações contra outras pessoas. Essa frase vinda de um porta-voz oficial da polícia significa que há pessoas no radar dos investigadores, que alguém ou mais de um está sendo observado, que essa história ainda tem capítulos que não foram escritos. As autópsias são fundamentais aqui. Elas podem dizer a trajetória dos projéteis e isso revela a posição do atirador. Podem dizer também se houve luta antes dos disparos. Podem dizer se as mortes foram de perto ou de longe. São os laudos que vão apontar. Ou descartar os suspeitos. 2 corpos, 2 armas diferentes. Uma calibre .357 e uma pistola 9mm. Um dia de diferença. A mesma propriedade. O mesmo sobrenome ligando tudo. E uma empresa centenária que nas primeiras horas tentou contar outra história. Não sabemos quem matou Caroline von Rantzau. Não sabemos quem matou Arno Cohen. Mas eu sei que alguém sabe. Alguém que estava naquela savana. Alguém que conhece aquela propriedade. E alguém que tinha acesso àquelas armas. E se a polícia da África do Sul fizer seu trabalho e as autópsias entregarem o que precisam entregar, esse alguém vai ser encontrado. Quando houver atualização, prisões, laudos, revelações, eu volto aqui para te contar tudo. Se você chegou até aqui, deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreve para não perder os próximos vídeos e me fala nos comentários o que você acha que aconteceu naquela propriedade. Te vejo no próximo vídeo.